Voltamos com o segundo bloco do Gente em Destaque. Hoje eu converso com o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Arildo Batista. Bom, Arildo, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a sua trajetória, né, lá no Principado de São Silvestre. E você começa a trabalhar muito cedo? Como é Sim, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Na verdade, a gente fala trabalho, mas é uma coisa que hoje é até inadmissível. A Papel Simão, ela dava muitas oportunidades. Como ainda era um sistema bem bruto, né? Por você ter uma ideia, o plantio, o cultivo do eucalipto era tudo feito de forma manual. Então, mas isso também gerava muitas oportunidades. Com 11 anos, a gente, não vou falar que a gente trabalhava, porque trabalhava, você imagina ser registrado, tal, tudo mais. Lá tinha o que nós chamávamos de viveiro, né? Era uma parte, né, da produção do eucalipto, onde você tinha lá um espaço onde você preenchia uns saquinhos de plástico com a terra própria. Então você preparava os saquinhos com a terra para depois as pessoas inserirem as mudas. Então isso já era um trabalho. Então a gente sentava debaixo de uma tenda, coava a terra, ia enchendo e ia colocando numa caixa. Era acho que 50 ou 60 saquinhos, que depois ia para uma estufa onde eles colocavam as mudas até as mudas atingirem um certo tamanho, para depois ir para as áreas para serem plantadas. Então esse foi o primeiro trabalho que eu tive. Um outro trabalho que eu desenvolvi lá junto, né? Isso dava um dinheirinho, ajudava na renda, né? Era descascar madeira também. Os eucaliptos na época não tinham o descascamento automático, hoje nem se faz isso. Hoje praticamente as máquinas já fazem tudo. Então era um facão, então você ia lá no meio do mato, estava tudo já cortado, então você pegava a lenha e ia descascando, ia empilhando e eles pagavam por metros, né? Metro cúbico. Né? Eles falavam metro estéreo, uma coisa assim, uma palavra assim que eu não lembro exatamente, que não era exatamente um metro cúbico, porque o comprimento era 2 metros, enfim, era uma medida que eles tinham lá, e eles pagavam por esse volume. Então o meu irmão mais velho, o Dirceu, ia e me levava também, então eu ajudava, de certa forma, depois eu recebia um pouco dessa ajuda. Depois eu fui trabalhar no próprio plantio dos eucaliptos. Então lá perto onde a gente mora, é cercado por vários morros, fazenda. Então eles arrendavam essas fazendas, então a gente ia para lá. Primeiro fazia a capina, então chegava lá, o mato estava mais ou menos dessa altura, com uma enxada, você capinava mesmo, limpar, e era assim, você ia embora, morro, chegava no final do dia, estava com a língua de fora. Depois você voltava para abrir as covas, né? Então aí você vinha com o enxadão, você abria umas... E tudo isso era pago por unidade. Então, por exemplo, a capina era por rua, que a gente falava. Então você pegava a rua, acho que era uma metragem, não me lembro exatamente quanto que é, e ia embora. Então quantas ruas você fizesse, você... No final da semana ele somava e te pagava. Depois você via abrindo as covas e tinha adubagem também. Você jogava o adubo dentro e depois tinha o plantio. Você subia com aquelas caixas que a gente preparava, você subia com aquelas caixas e ia plantando e ia aterrando. E depois de um tempo você voltava para fazer o que a gente chamava de coroamento. O que era? Onde estava plantado você precisava manter limpo. Então tudo isso era feito de forma manual. Então, para nós jovens, era uma oportunidade que nós tínhamos. Naquele tempo, obviamente, que a lei permitia, não tinha nenhum problema. E o pai dava graças a Deus, porque pelo menos a gente não estava em casa fazendo coisa errada e estava, além de tudo, ganhando um dinheirinho para pegar um cineminha, chupar um sorvete, comprar uma roupa, enfim. Então, esse foi o meu primeiro contato com o trabalho, né? E depois, com 14 anos, aí surgiu a oportunidade de ir para o Senai. E eu participei, né? Conversava com você até fora do ar aqui. Foi a primeira vez que eu participei de um concurso, vamos dizer assim, para poder adentrar a escola. O Senai era lá em São José dos Campos, lá no Santana, uma escola maravilhosa, onde para mim foi assim, me desenvolvi muito mesmo, foi uma... Divisor de águas. Foi um divisor de águas para mim na matéria de ensino. E tanto é que depois, quando eu fui fazer o curso técnico, eu tirava de letra, porque o Senai era uma base maravilhosa. E era desgastante, porque eu precisava sair lá de São Silvestre, né? Para chegar às 7 horas. Olha, a gente entrava às 7 horas lá no Santana. Hoje as pessoas têm a escola na porta de casa e acham ruim. Então eu levantava às 5 horas da manhã, pegava o primeiro ônibus, descia na rodoviária, pegava o antigo Passo Marrom, descia lá perto do NSS, né, no centro de São José, e pegava um ônibus que ia até o Santana.
havia vezes que a gente chegava um pouquinho mais cedo, para economizar o passe, a gente descia a pé. Ia a pé até o Santana para sobrar o passe para poder tomar um café. Né? E, porque lá na escola tinha cantina, eles aceitavam o passe como moeda de troca. Então, quantas vezes a gente desceu de botina de aço, com aquela mochila de lona, com aquela marmita batendo ali atrás, para poder economizar 2 passes, para poder chegar lá, tomar um copo de leite, comer um pão doce, uma coisa assim. Era assim, foi uma fase difícil, mas que me deixou assim, me transformou uma pessoa que valorizou as coisas, né? Principalmente o ensino. E era importante, porque ajudava muito a família. Eu era bolsista, a Papel Simão, eu passei pelo teste, então a Papel Simão, como meu pai trabalhava lá, ela me contratou, então eu já recebia um salário como aprendiz. Então aí foi a minha primeira carteira assinada, né? Em 1980 que eu comecei, eu tenho minha carteira assinada desde 1980. E seu interesse pela política começa quando? É aí nos anos 80 mesmo ou foi mais para frente? Foi mais para frente. Aconteceu de uma forma até meio cômica. Em 1992, nós estávamos, eu já estava assim, vamos dizer, participando um pouco mais da vida social do bairro, a gente fazia parte da associação de moradores, eu tomava conta do Esporte Clube Vila Garcia, então você começa a ter um contato um pouco mais com a política de forma geral. Então você começa a conhecer o secretário de esporte, o presidente da liga, você começa a entender como que funcionam as coisas. E naquele momento aconteceria uma eleição, e nessa eleição eu me lembro que haviam 14 candidatos a vereador só no nosso bairro. 14 candidatos. E aquilo para nós foi um choque, porque falou, imagina, como é que o bairro não vai eleger ninguém, nós precisamos tomar uma atitude. E aí eu me lembro que eu, o Padre Toninho, né, o Padre Toninho, inclusive, que é da pastoral sociopolítica da diocese, e o nosso saudoso falecido Geleia, né, que chegou a ser candidato, inclusive vereador. Nós sentamos e falamos o seguinte, vamos resolver isso aqui? Vamos fazer um plebiscito aqui no bairro? Vamos escolher 3 candidatos. Os que forem os 3 mais votados, os outros saem fora e vão trabalhar para esses 3. Quem for eleito vai representar o bairro. Simples assim. Rapaz, foi o maior, como se diz, né, quiprocó lá no bairro. E todo mundo se movimentando. Aí depois da missa lá, a gente chamou todos os pré-candidatos para que eles se apresentassem, falassem as suas propostas. Fizemos as cédulas, preparamos tudo, íamos fazer uma urna volante, cada um que fosse votar ia apresentar, sabe, uma coisa assim, inimaginável hoje. E a gente achando que estava abafando. Aí, isso despertou, obviamente, o interesse dos candidatos da cidade. Chegou nos ouvidos. Para aí, vai que a moda pega. Vila Garcia, Parque Meia Lua, Campo Grande, que era o voto distrital aí. Exatamente. O Veloso deve lembrar disso. Benedito Veloso, ele era articulista do Vale, a época, Vale Paraibano, e ele fazia charges. E ele fez uma charge, cara, acho que eu não tenho mais, eu cheguei a guardar esse recorde. São Silvestre emancipando o voto distrital. Eu não entendia, nem sabia o que era isso, porque lá era distrito de São Silvestre, para mim era isso. Hoje eu entendo o que é o voto distrital. O que aconteceu? O juiz, não me lembro o nome dele agora, chamou o padre, o juiz eleitoral, chamou o padre, aí o padre chamou, Arildo Geleia, não tinha telefone, não tinha nada. Arildo Geleia, vem cá. Rapaz do céu, para tudo, dá fim nessa cédula. O juiz falou que se nós insistirmos nessa ideia, vai mandar prender nós 3. Você acredita nisso, cara? Eu fiquei apavorado, imagina. Mas como assim? Porque eu não entendia por que não podia. Para nós era uma liberdade que a gente teria de fazer a nossa escolha. Mas isso pera um pouquinho, isso foi na época já da campanha oficial? Já estava no ano. Já estava na... A eleição era... mas ninguém ainda era candidato. Ninguém era oficialmente Não. O pessoal estava ainda se preparando. Aquele tempo era mais demorado, né? Eram mais candidatos também, né? Aquele tempo eram 19 cadeiras. O processo era um pouco mais extenso. Durava mais. Então, com isso, houve a concordância dos 14 candidatos. Mas, obviamente, que o pessoal da cidade não gostou da ideia. E deu toda essa história. Poucas pessoas ficaram sabendo, só nós mesmos que estávamos envolvidos. Enfim, acho que Geleia já morreu, acho que eu, o Padre Toninho e alguns dos candidatos que devem se lembrar disso. Mas foi talvez o primeiro contato meu com a política. A partir dali, em 96, o Geleia foi candidato, ele não foi bem sucedido, mas
E aí ele veio a óbito em 1997, um acidente de carro que aconteceu. Quando chegou 2000, eu nunca tinha me colocado como nada, nem me filiei à época ao PT por conta do Geleia. Porque naquela época, para você ser candidato, você precisava ter filiados para poder ter representatividade. Eu me filiei, por acaso, não era simpatizante do partido, nada, né? Enfim, quando chegou em 2000, tá um dia lá, o ex-prefeito Hamilton bateu na porta da minha casa lá, me chamando para ser candidato. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu não quero esse negócio para mim, não. Não, mas o pessoal indicou você tem liderança aqui. Eu falei, não quero mexer com isso não. Veio outra pessoa aí, eu vou ajudar, vou apoiar, mas eu não quero saber de política, de jeito nenhum. Cara, ele ficou insistindo, acho que umas 3, 4 vezes. Conversei com a minha esposa, né, tal, ela estava junto, participou. Não sei o que você acha, eu trabalhava na Pirelli nessa época. Aí, uma semelhança com o Luiz Lencioni. Mãe, pai, estou pensando em ser candidato a vereador. Deus me livre! Você não vai entrar no meio desse bando de ladrão. Sabe que eu falei, não, mas não é todo mundo ladrão, não. Não, mas só tem ladrão no meio dessa turma. Desse jeito, minha mãe. Meu pai nem tanto, né? E tem um primo meu, Décio, né? Trabalhava na GM, ele fazia muito parte do sindicato, da CIPA lá, então ele tinha uma atuação política em São José dos Campos. E ele veio e deu maior força. Não, vai, cara, vamos sim. Vamos aí, pá. O Marco Aurélio foi candidato naquela época. Aí não teve jeito, cara. Aí vamos lá. Não sabia nada de política, né? Comecei a ler, comprei livro, né? Saber o que fazia um vereador, como fazer campanha. E era uma coisa assim, eu falei, nossa gente, vereador não pode fazer nada, não sei o quê, não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? Então eu já tentei me moldar dentro de um patamar, eu lembro até o nome do livro, do Chico Whittaker, que foi vereador em São Paulo. Ele lançou O que é vereador? E eu li aquele livro, era um livrinho pequeno, e ele dizia exatamente o que o vereador não devia fazer. Então eu já me inseri dentro da política, dentro de uma linha, né? Dizendo o seguinte, olha, vereador não é prefeito, vereador não faz obra. Então eu tentei ir já dentro de um modelo diferente, obviamente tentando buscar o voto, dizendo que seria um representante e estaria atuando. Bom, o resultado não foi o que a gente queria, mas também não foi um dos piores. Eu, naquele momento, tive 900 votos, que foi uma votação expressiva. Só que o PT estava numa ascendência muito grande. O PT fez 5 vereadores e eu fui o 10º. Olha para você ver, eu fui o 10º do partido. Eu fiquei em 10º colocado, que não é pouca coisa. E da cidade, 25º, que também era uma coisa... Eu já disputava com pessoas já, né, renomadas. Enfim, aí veio o momento da decisão. Deixo a empresa para trabalhar na política ou não? E aí a história da mosca, né? Ó, você quer continuar na política? Então você tem que deixar a fábrica. E aí fui ser subprefeito de São Silvestre. Bom, dali, aí já sabe da história, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na quarta eu desisti. Falei, não, 3 vezes não dá mais, vamos trabalhar para outra pessoa. E aí aconteceram algumas coisas, né? Que eu acabei assumindo aqui na Câmara por alguns dias, na ausência do vereador Marino. E em 2012 me lancei pela última vez achando que é agora ou nunca. E aí tive o sucesso de ser praticamente o vereador mais bem votado. 2.408 votos. Perdi para o Maurício Raca por 29 votos. E o Maurício era um cara que já tinha sido candidato a prefeito 2 vezes, tinha sido candidato a deputado, era um nome forte na cidade. Então, para mim, foi um momento muito especial, né? Porque eu ainda não tinha uma projeção. Enfim, dali para frente a gente procurou honrar esses votos e trabalhar de acordo com as propostas que a gente tinha em mente. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui do nosso programa. O Gente em Destaque vai para o intervalo e volta já.